O que é educação inclusiva? Na tua opinião? Como tu vê, o que tu pensa, como tu entende? Sempre que eu ouvia falar em educação inclusiva, imaginava ser a 11ª maravilha do mundo. E ainda hoje a gente sabe que a educação inclusiva, que é obrigação, que é compromisso da sociedade essa inclusão. Mas ao mesmo tempo, em sala de aula com 20 anos de trajetória, e a gente percebe que quanto mais inclusão a gente vai recebendo em sala de aula, enquanto a gente inclui essas crianças, esses jovens com dificuldades, muitas vezes a gente exclui outros. Então, ainda vivo um conflito entre o benefício disso ou não. Convivendo com crianças com deficiências, por exemplo, síndrome de Down, que tem uma situação na família, eu vejo assim que por um tempo as escolas estão abertas e até conseguem um propósito dentro de uma determinada faixa etária. Chega um momento que a escola devolve essa criança para a família, porque não tem mais o que fazer. Vou citar um caso dessa menina que é uma prima de João Pessoa. Estive lá no verão e fui junto com a mãe, ela já tem 18 anos, 19 anos. Eu fui numa escola pública buscar uma vaga para essa menina. O que acontece muitas vezes com a inclusão é que você é obrigado, né? Eles têm esse apoio de irem avançando. Só que avançando em quê? De um lado administrativo da escola, da instituição, eles passam do primeiro, do segundo, do terceiro, chega ao 5º ano, eles vão para um 6º ano, onde eles se deparam com uma realidade e eles se perdem ali. Então, mesmo eles que vivem uma inclusão, num determinado percurso, eles se excluem. Se exclui por falta de condições, de capacidade. E aí a gente fala assim, da criança, do estudante, da família, mas aí a gente fala também do professor. Porque o professor não é habilitado, o professor não é capacitado. O professor não recebe o apoio que ele necessita para trabalhar com essa criança diferente. E existe para nós uma diferença de inclusão e de integração. Então, assim, a sociedade deve integrar, sim. Acho que as coisas estão feitas tortas. Tem muita coisa para se pensar dentro de inclusão. Incluir não é apenas deficientes, né, com deficiência intelectual, com deficiências físicas, mas a inclusão é de minorias. Se a gente vive num local onde se predominam brancos, a gente inclui negros. Onde a gente vive numa sociedade mais elitizada, a gente inclui pessoas de menos posses. Então, quando se fala em inclusão, se taxa muito aquela questão de deficiência. Mas não é só isso. Tem muitos, é mais abrangente essa inclusão. E a integração é quando a gente consegue integrar, digamos, adaptar uma escola para uma criança deficiente que é cadeirante, tá? Então, assim, barras para conduzi-las, aberturas de portas, espaços para que a cadeira possa, né, percorrer todos os caminhos, os locais da escola, banheiros com WCs. Então, assim, é muito lindo o governo falar em inclusão e integração. Só que a nossa prática, quem está vivenciando é outra. A prática dessa criança também, ela se esbarra numa porção de percalços que não estão sendo atendidos. Tá? Então, assim, acho que
antes de se falar em inclusão, a gente tem que estudar muito sobre isso. A gente precisa enxergar muito essas questões, pesquisar muito e se defrontar com as realidades. Porque geralmente pessoas que estudam, pesquisam, estão distantes do físico, Da realidade. né? Da realidade, da prática. Pessoas que chegam muitas vezes ao Ministério da Educação que nunca foram educadores, que nunca entraram em sala de aula, que nunca se depararam com esses jovens, que nunca conversaram com essas famílias, que não sabem como é que é o cotidiano em casa. Como é que é na rua para vir até a escola? Como é que é o calçamento, né? Como é que se faz essa trajetória? Então, assim, eu estava falando de uma parente, né? Que a gente foi numa escola pública, ela já tem 19 anos, e ela concluiu o 5º ano. E aí, o que a escola diz? Não, mas ela vai ter uma sala de recursos disponíveis, né? Disponível para ela. Qual é o atendimento de uma sala de recurso na realidade, no cotidiano de uma escola? Ela dá um amparo de 1 hora na semana para um aluno que tem dificuldade. Então, uma menina, por exemplo, com síndrome de Down, de 19 anos, que foi levada até o 5º ano, passou para um 6º ano e vai se deparar com uma realidade que não é só aquela professora única em sala de aula, mas vai ter que se submeter a 8, 10 professores, que não é aquela continuação, porque toda professora de currículo, né, de séries iniciais, ela tem uma questão muito mais próxima, a gente diz até maternal com seu aluno. E aí depois naquelas trocas de períodos que vão acontecendo e trocas de disciplinas, como é que uma criança, muito mais impessoal, como é que uma criança que tem já toda uma bagagem de dificuldades, que não é só um déficit de atenção, que não é só uma hiperatividade, mas que é toda uma questão genética, toda uma questão de ambiente, né? Então, assim, como é que ela se depara com essa diversidade toda? Eles vão dar uma sala ambientada com professor especializado 1 hora por semana para as dificuldades na matemática, na história, na geografia, em português, literatura, quando tem inglês. Então, assim, é impraticável, na verdade, assim, é um romance. Sim. Né? Então, acho que tem muito ainda para se correr atrás de inclusão escolar e de uma integração da parte dos governos, né, municipais, estaduais, federal. Tá, e o que tu acha, assim, por exemplo, qual é a importância que tu vê da inclusão? Tem um lado que eu acho bem importante da inclusão, que é toda criança diferente, ela não tem que viver somente naquele ambiente da diferença dela. Por exemplo, uma criança não tem que ser colocada quando pequenina numa PAI e só conhecer a PAI e só conhecer síndromes e só... Não, ela precisa experienciar sim outros contatos. E aí não é importante só para ela, é importante também para quem a recebe. Para as crianças ditas sem problemas, conviver com aquela criança que é diferente dela. Aliás, quem é o diferente? Né? Então, acho muito rico. Só que eu acho assim, ó, em questão de educação, de aprendizagem, ela precisa estar numa escola capacitada, que entende as dificuldades dela, que consiga lidar com essas dificuldades e num contraturno abrir esse espaço. Ela começar a frequentar um outro tipo de sociedade que seria uma escola regular, que vai dar mais prontidão, né? Que ela possa, assim, sair na rua, precisa ir para casa, aprender a pegar um ônibus para ir para casa. Que na aula de matemática ela aprenda a usar
a calculadora para ir no mercado e fazer as compras para a mãe, e quando ela não tiver mais essa mãe, que ela tem autonomia de fazer suas compras sozinha, de fazer as suas contas, de calcular o que ela comprou conforme o dinheiro que ela tem disponível, de receber o troco. É esse tipo de inclusão que eu acredito. Que se aprenda a viver no seu cotidiano, quando não tiver mais pessoas para olhar para ela, que ela consiga dar conta da vida dela sozinha.